Seja um profeta de Deus agora. Eu te abençoo na sua semana. Você vai prosperar muito além do que você pode pensar e imaginar. Declara todas as bênçãos de Deus sobre a vida do seu irmão. Em nome de Jesus. Profetiza sobre o máximo de pessoas aí. Quando Jó orou pelos seus amigos, vocês sabem o que aconteceu, né? Houve uma bênção abundante sobre a vida de Jó. Então declare a bênção do Senhor sobre a vida dos seus irmãos que estão aí. A favor de Deus nessa noite sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos percebem a presença de Deus fluindo nesse lugar? Quando a presença de Deus flui, a nossa vida está sendo transformada, meus irmãos. Quando a presença de Deus flui aqui, o Senhor está tocando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro, o nosso destino. Ele é bom. Estar na presença dEle é estar envolvido com tudo aquilo que Ele está fazendo. E a bondade dEle está sobre nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Como é bom nós estarmos aqui juntos como igreja. Que a paz de Jesus esteja sobre vocês, amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler um texto de Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Obrigado a todo o ministério de adoração aqui, que estão fluindo no Rio de Deus. Glória a Deus. Amém. Até é difícil sair da bateria, quase que ele cai ali, ó, de tanta presença. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga assim: aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós te convidamos. Na verdade, nós já sabemos que o Senhor está aqui, mas nós queremos te pedir, Espírito Santo, flui mais nesse lugar. A verdade da sua palavra, Senhor, é o que nos transforma, a verdade da sua palavra é o que nos confronta, é o que nos muda. A nossa esperança não está no governo, não está no mundo, a nossa esperança está em Cristo Jesus. O Senhor, o nosso único Senhor e Salvador, a nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e vive. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que a sua presença manifesta possa nos tocar nesse momento mais. Nós queremos receber tudo aquilo que está no coração do Pai. Eu oro para que toda prisão na mente, todo pensamento de ansiedade, coisas que nós precisamos resolver amanhã, ou problemas que nós tenhamos e que estamos enfrentando nesse momento, eu declaro agora, tudo caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos somente focar a atenção naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está fazendo. Como Paulo diz, eu deixo as coisas velhas que estão para trás e prossigo para as que estão adiante de mim, para o alvo e para o prêmio maior que é Cristo. Portanto, aquilo que está roubando a nossa atenção, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro mentes de Cristo, mentes cativas em obediência à palavra de Cristo agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos um texto aqui onde Paulo ele está escrevendo à igreja de Éfeso. E hoje, na verdade, existe uma disputa nos nossos dias, meus irmãos, acontecendo pela nossa identidade. Constantemente, você está diante de situações que vai trazer dúvidas e incertezas sobre as promessas de Deus, sobre quem você é, sobre o futuro que Deus tem para você. Essa é uma guerra constante. A sociedade quer dizer diariamente para nós, nos momentos, nos ambientes onde nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja no dia a dia, na família, a sociedade sempre tenta nos dizer quem nós somos, o que nós devemos desejar, em quem nós devemos acreditar e como nós devemos viver a nossa vida. Mas aqui existe uma questão importante que nós temos que falar nessa noite. O problema começa quando alguém que foi recriado em Cristo Jesus continua permitindo que o sistema desse mundo determine a sua maneira de pensar e de viver. Jesus, certa vez, ele vai dizer, existe um texto bíblico que fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom.
O que isso quer dizer? Depende de como você enxerga Deus, como você enxerga situações, vai determinar como você vai viver. Então a nossa visão precisa ser uma visão a partir do fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus, a partir daquilo que o Senhor fez. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso nesse momento, e ele começa dizendo: pois somos feitura dele. Ou seja, se nós, meus irmãos, como igreja, nós somos feituras de Deus, nós não podemos permitir que aquilo que não criou a nossa vida, aquilo que não é Deus, possa determinar como nós vamos viver a nossa vida. Então, quem não sabe quem é, facilmente será moldado pelo ambiente que está inserido ou que vive. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos e com a clareza de qual é o fundamento da nossa fé, e o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus. Então, para a gente entender esse texto aqui, eu quero falar um pouco do contexto, por que Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso naquele momento e esse texto especificamente. Éfeso, na verdade, era uma das cidades mais importantes da província romana da Ásia, e era um grande centro comercial, religioso, cultural e político. E o que estava acontecendo? A sociedade greco-romana, ela era marcada por busca, ela era marcada por uma busca de honra, busca de posicionamento e de reconhecimento. A identidade de uma pessoa naquela época, naquela sociedade, estava ligada profundamente, relacionada à sua família, relacionada à sua cidadania, à sua posição econômica e às relações de influência que ela vivia. Então Éfeso também era conhecida como uma cidade muito religiosa, porque havia um culto a Deus Ártemis naquele tempo. E em Atos 19, inclusive, vai ver, quando nós lemos Atos 19, mostra que a religião não estava separado da economia. Então esse é o cenário onde Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso. E olha só, o que é interessante aqui é que naquela época também existiam artesãos, que eles lucravam produzindo objetos religiosos, tanto que quando Paulo começa a pregar o evangelho lá naquele lugar, começa a transformar pessoas. Demétrio, um dos líderes daquela cidade, dali onde Paulo estava escrevendo, ele percebe que a mensagem que Paulo estava escrevendo, que estava pregando para aquelas pessoas, poderia atingir os seus interesses econômicos, porque ele era um dos homens que fabricava isso. Então, além disso, havia também forte presença de magia e práticas espirituais, tanto que quando nós lemos o livro de Atos 19, registra pessoas que estavam se convertendo ao evangelho, queimando publicamente livros relacionados às práticas que eles haviam abandonado. Ou seja, realmente estava havendo uma transformação naquele lugar. Além disso também, o Império Romano, ele estava determinando, havia uma estrutura do Império Romano naquela cidade, onde ele governava de forma muito forte ali, e aí os cristãos, eles viviam cercados por isso naquele tempo, aquela igreja que ele escreve, por sistemas que disputavam a sua lealdade. Então, o que estava acontecendo ali especificamente era, Roma dizia quem governaria, quem governava, a cultura dizia quem tinha de fato valor. E Ártemis, que era a deusa daquele lugar, entre aspas, com D minúsculo, ela representava a religião dominante. Então, eles estavam ali em meio também a uma economia que determinava interesses, e as práticas espirituais ofereciam outras fontes de poder, entre parênteses, porque o único poder verdadeiro é o poder de Deus. E é nesse ambiente, meus irmãos, que Paulo está declarando: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então Paulo, na verdade, ele começa a ver e enxergar esse cenário de uma igreja que estava imergida com tanta pressão, com tantas coisas, e ele escreve essa carta relembrando o quê? A identidade daqueles cristãos. E eu quero dizer uma coisa, Billy Graham, ele sempre dizia numa frase que a igreja, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E isso é uma verdade. Por quê? Porque para todas as gerações, para todas as economias, para todas as gerações, sempre a verdade da palavra de Deus é o fundamento eterno.
Jesus disse que Ele vai voltar, e eu estou ouvindo isso desde quando eu entrei aqui na igreja, com 13 anos de idade. Eu vejo que os sinais estão se aproximando, de fato Jesus vai voltar. Parece que muitas vezes nós entramos em lugares onde as coisas parece que estão tão longe de acontecer, mas o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, nós estaremos com Ele num lugar onde não haverá mais choro, mais tristeza, mais angústia. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Estaremos vivendo na Sua presença por toda a eternidade. Mas nesse momento, Paulo está escrevendo para essa igreja, porque era uma igreja que estava confusa na sua identidade. Era uma igreja que estava em Éfeso e eles estavam confusos na sua identidade. E a nossa identidade, ela precisa estar clara para nós, meus irmãos. Por quê? Porque se nós não sabemos quem nós somos em Deus, se nós não sabemos qual é a nossa identidade de fato, e se isso não está claro para nós, simultaneamente, constantemente, nós somos levados a viver a partir das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós somos levados a viver a partir de ideologias, a partir de mentiras, enganos, manipulações, porque as coisas são tão sutis na sociedade, no dia a dia, que vai nos roubando, de forma aonde nós vamos perdendo ali a nossa identidade, o nosso posicionamento e a nossa vida diária. Agora, Paulo ele está reposicionando a identidade daqueles cristãos. Mas por que é importante nós falarmos disso hoje, nessa noite, nesse lugar? Porque os sistemas mudaram. Os tempos mudaram, mas a disputa pela identidade continua, meus irmãos. Olha só, a nossa sociedade constantemente, através de tudo que nós convivemos e vivemos diariamente, ela tenta definir quem você é. Ela tenta definir o que significa nós termos sucesso, o que você precisa possuir, em quem você deve colocar a sua esperança. O que é verdade e o que é certo e errado. Constantemente nós vemos tantas coisas acontecendo e nós questionamos a nós mesmos, será que isso de fato é certo ou será que isso é errado? Eu já estive em situações onde muitas vezes, até mesmo como pastor na igreja, como liderando o ministério, onde eu me pergunto, Senhor, olha essas situações que estão acontecendo, parece que muitas vezes nós estamos fora daquilo que está acontecendo nesse tempo, mas eu quero dizer uma coisa, mais importa nós permanecermos na verdade da palavra, porque a verdade da palavra é eterno. Tudo vai passar, a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar, ou seja, a verdade do evangelho em si, o fundamento de que Jesus morreu e ressuscitou e vive, que é a base da nossa fé. A base da nossa fé não é as nossas obras, não é nós obedecendo o Senhor, porque a salvação veio pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem como nós vivermos a nossa vida sem um fundamento que é Cristo. Agora, presta atenção numa coisa. Hoje nós podemos colocar facilmente, nos dias que estamos vivendo, a nossa esperança na política, no dinheiro, na carreira profissional, nos relacionamentos, na aprovação das pessoas ou de certas ideologias, e quando qualquer uma dessas coisas passa a determinar a nossa identidade, eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, como igreja, nós começamos a viver abaixo daquilo para o qual nós fomos recriados em Cristo. Porque nós somos feitos para as boas obras. Ou seja, o evangelho, ele não significa que nós fomos salvos para estarmos fora da sociedade. Não é isso que eu quero dizer. O evangelho não significa também que apenas um dia nós iremos para o céu. E nós iremos para o céu. Mas o evangelho significa que já começou uma transformação em nós. E através dessa transformação, outras pessoas estão sendo transformadas. Através dessa transformação, a nossa vida vai gerando transformação em outras vidas. Nós vamos começando a viver a partir da perspectiva do nosso Pai de amor, a partir da perspectiva do Evangelho de Cristo, porque Jesus morreu, mas Ele vive e reina para sempre. O fundamento da nossa fé não é nós obedecermos ao Senhor, primeiramente. O fundamento da nossa fé é nós entendermos que Jesus morreu no nosso lugar e nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus por causa da morte e ressurreição de Cristo. Esse é o evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Ou seja, ninguém aqui é suficiente para poder ser aceito por Deus por obras. Quando nós não entendemos o fundamento da nossa fé, quando nós não entendemos que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, é dom de Deus, nós constantemente vamos estar achando que a nossa vida de fé depende do nosso desempenho, da nossa oração, da nossa leitura bíblica em si, mas isso não é, isso é só uma resposta àquilo que nós recebemos de Deus. O fundamento da nossa fé não está em nós falharmos ou nós permanecermos. O fundamento da nossa fé está em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho não é simplesmente nós querendo viver uma vida inteira para agradar a Deus. Se nós vivermos dessa forma, com essa consciência, ela é boa, ela é importante, mas o fundamento da nossa fé não é por isso que Deus nos aceita. Vocês estão entendendo? Deus nos aceita porque Jesus, o puro de Deus, o santo de Deus, morreu a nossa morte na cruz, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E agora, quando Ele olha para cada um de nós, Ele vê o Senhor em nós, Ele vê Jesus em nós. É isso que a Bíblia diz, esse é o Evangelho. O Evangelho é isso, é o unigênito que se tornou o primogênito, o primeiro dentre todos, de uma raça, de eternidade. Deus saiu da história, Ele veio, habitou entre os homens, e nesse lugar, Ele transformou a nossa vida, porque Ele se fez maldito na cruz em nosso lugar. Agora é importante nós entendermos isso, porque a nossa identidade em Deus, ela não parte a partir do nosso desempenho, mas ela parte a partir da paternidade de Deus. Presta atenção nisso, nós estávamos cantando sobre santidade ao Senhor, Ele é santo, e de fato Ele é santo. Só que nós não conseguimos santificar a nossa própria vida, porque quem nos santifica é o Espírito Santo. Percebe uma coisa? Quando Jesus, Ele fala de como nós devemos de orar, Ele diz, Pai nosso que estais nos céus, e depois Ele diz, santificado seja o seu nome. Antes de Jesus falar de santidade, Ele fala de paternidade. Por quê? Porque quando nós temos a consciência de que Deus é o nosso Senhor, isso é importante, mas também precisamos entender que Jesus veio revelar o Pai. Quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, quando nós errarmos, e vai ter momentos que nós vamos errar na nossa jornada, vamos falhar, vamos desanimar em alguns momentos, eu quero dizer uma coisa, só um pai pode pegar nas tuas mãos e te conduzir quando você não tem forças. Só um pai pode te direcionar, pode te orientar. Só um pai pode pegar você no colo nos dias da sua fraqueza, nos dias das nossas fraquezas, e nos levar no colo para que a gente possa continuar a nossa jornada de fé. Isso quer dizer que não depende nada de nós, depende dele. As práticas espirituais nossas é uma resposta da identidade que nós recebemos dele. Então isso precisa ficar claro para nós. Ele é o teu Senhor, sim, mas Ele também é o teu Pai de amor. Quando você entende que Ele é o teu Pai de amor, tudo muda. Por que tudo muda? Porque a partir de agora, quando você errar diante dEle, você entendeu que Ele é o teu Pai de amor, você não foge dEle, mas você volta para Ele. Porque quando eu entendo que Ele é meu Pai, eu me volto para Ele quando eu erro, porque o meu Pai cuida de mim, porque o meu Pai me acompanha, me conduz, me dirige, e Ele continua acreditando em mim. Vocês estão entendendo? Então Paulo ele está falando para uma igreja que estava numa sociedade sofrendo pressão, vivendo dias difíceis, mas que precisava retornar e relembrar a sua identidade. Agora, continuando aqui, é importante a gente falar isso, por quê? Porque o Evangelho, e Paulo está construindo isso, ele significa que uma nova vida começou agora. Presta atenção nesse texto, Efésios 2:2. Pode projetar Efésios 2:2, Efésios capítulo 2, versículo 2. Só para a gente poder acompanhar aqui. Então Efésios 2:2 vai dizer o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando para aquela igreja, outrora vocês viviam nesse lugar. E aí, depois ele declara em Efésios 2:10, novamente, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Efésios 2, meus irmãos. Que a gente só vai falar só desse texto. Então, Efésios 2:10 vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Agora, percebe uma coisa, Paulo está dizendo para aqueles cristãos daquela época, está dizendo para nós hoje. Antes nós vivíamos num andar antigo, agora há uma nova forma de se viver. É isso que ele está dizendo. Por isso que Jesus, quando ele começa a pregar o evangelho do reino, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus está falando isso, nós precisamos entender isso. Ele está dizendo, mude sua forma de pensar, porque a partir de agora Deus vai começar a habitar dentro de vocês. A partir de agora vocês foram libertos do domínio das trevas, e agora Deus começa a governar sobre vocês. Entende? Quando Jesus está falando de arrependimento, não é chorar e se sentir mal. Não, ele está falando de uma nova forma de pensar. Por quê? Porque agora eu preciso pensar com Deus governando a minha vida. Agora eu preciso pensar que Deus, Ele habita dentro de mim, que Ele é o meu Senhor. Agora eu preciso pensar que eu recebi o Espírito Santo, que é o selo da garantia que eu tenho uma eternidade com o Pai. E agora eu preciso entender que Ele é o meu Pai. Vocês estão entendendo? A missão de Jesus em todo o Evangelho foi revelar o Pai. A missão de Jesus não foi somente curar enfermos, libertar cativos e morrer no nosso lugar, mas Ele em todo o tempo está dizendo, eu vim para revelar o Pai. Eu vim para vocês terem um entendimento de que o Pai agora, Ele habita dentro de vocês. O Espírito da verdade, o Paracletos, o Espírito Santo é o Paracletos, aquele que veio para nos ajudar, aquele que habita em nós, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não estamos vivendo sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Você pode achar que você está vivendo sozinho nos momentos mais difíceis, como eu acho muitas vezes. E aí eu digo assim, Satanás, você é um mentiroso. Você quer que eu acredite que eu estou sozinho, mas o Espírito Santo está comigo todos os dias. Muitas vezes você vai viver em situações, em momentos, onde parece que você está sozinho, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. O Paracletos, o Espírito da verdade que nos guia por toda a verdade. A Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte, meus irmãos. Sabe o que é isso? Nós fomos comprados pela vida de Cristo. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Isso nos dá um ensino e um fundamento de que nós temos dono. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento, porque a vida de Cristo é muito preciosa para morrer. O Santo de Deus morreu na cruz, no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver agora, a partir de uma verdade eterna. Você é filho amado de Deus, e o Pai está com você todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. O que estava acontecendo nesse momento era que aquela igreja estava se perdendo. Por quê? Porque havia muitas pressões. Isso parece que é normal para o nosso dia. Porque hoje você abre as redes sociais, a sociedade quer definir como você tem que viver. Qual é o padrão de sucesso na sua concepção? Qual é o padrão de sucesso? Qual é o padrão de uma prosperidade financeira naquilo que você está enxergando? Isso é importante a gente se questionar. Por quê? Porque o nosso padrão não pode ser o mesmo padrão da sociedade. O nosso padrão precisa ser o padrão de Cristo, o padrão do fundamento, que ainda que eu não tenha realizado todos os meus sonhos e os meus projetos, Cristo Jesus é suficiente para mim. E Ele tem uma vida abundante para mim. E eu caminho com Ele. E o Pai já me deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Cristo. Essa é a verdade eterna. Então, Paulo ele está falando disso, ele está falando o seguinte, para aqueles cristãos daquela época, ele está falando, existe um andar antigo, mas existe também um andar novo. E aqui existem alguns pontos importantes que a gente vai falar nessa noite. O primeiro é, você vai dizer o seguinte, eu não sou o produto do sistema. Repete comigo, eu não sou o produto do sistema. Eu sou feitura de Deus. O texto vai dizer que Paulo ele começa assim, pois somos feituras dele. Paulo começa pela identidade, meus irmãos. Por quê? Antes de falar sobre aquilo que devemos de fazer, Paulo estabelece aquilo que somos. Você não pode conquistar bênçãos de Deus, você precisa entender o que Jesus fez na cruz por você. Paulo está enfatizando isso. Por quê? Porque o Evangelho é uma transformação de mentalidade. Eu preciso entender o que Jesus fez, para que eu possa entender onde eu estou e para onde eu vou.
Entende uma coisa? A minha fé eu não posso pensar invertido. A maioria de nós muitas vezes pensamos invertidos. Nós pensamos assim, olha como nós pensamos. Nossa, eu acho que eu não estou recebendo uma bênção de Deus porque eu não estou santo o suficiente. Mentira do diabo. Porque quando Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Não é sobre o seu desempenho. É sobre a filiação do Pai. Paulo ele está escrevendo isso com uma verdade. Qual que é a verdade que ele está escrevendo? Primeiro a identidade e depois o seu comportamento. Ele está relembrando, por quê? Porque se a igreja fosse querer se moldar somente na força do próprio braço, não ia dar certo, porque o fundamento não está posto 100% na vida daqueles cristãos. Você pode ter uma disciplina excelente de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, você pode atravessar a parede, isso pode acontecer, estou brincando, atravessar a parede não, só Jesus atravessou, é brincadeira. Mas você pode ouvir de Deus, você pode andar com Deus, você pode fluir no poder do Espírito Santo, isso tudo é maravilhoso. Nós queremos isso e vivemos isso. Mas eu quero dizer uma coisa, no dia da dificuldade, no dia da pressão, tudo isso pode passar. O que vai permanecer? A verdade eterna. Jesus me comprou por um alto preço, Ele se entregou em meu lugar. Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida abundante de Cristo. Portanto, por mais que eu estou passando um momento difícil, eu acredito que Ele está comigo e Ele caminha comigo por toda a eternidade. Entende? Muda a forma de pensar. Por quê? Porque, presta atenção numa coisa, quando Jesus ele vai para a cruz, acontece um fato importante. Você pode ler os evangelhos e você vai perceber que em um momento da Bíblia, Jesus se refere a Deus como Deus. Em todos os momentos ele se refere a Deus como Pai. Só em um momento, quando Jesus troca de lugar com Barrabás, Barrabás quer dizer filho de um pai, filho da humanidade. Quando Jesus troca de lugar com Barrabás, ele é crucificado no lugar da humanidade, ele olha e diz, Deus meu, por que me desamparaste? O que isso quer dizer? A orfandade espiritual, ela sempre vai pensar a partir de um lugar, eu fui abandonado por Deus. Entenda uma coisa, quando a nossa visão da nossa identidade não está clara, nós começamos a pensar como órfãos espirituais que não têm pai. Agora eu quero dizer uma coisa que é importante nós falarmos aqui nesse púlpito. Todos nós temos que lutar contra a orfandade todos os dias. Não é porque você teve um pai presente que você não vai ter pensamentos de orfandade. Porque a Bíblia diz que todos nós éramos órfãos de um pai eterno. Mas Jesus comprou a nossa orfandade e nos fez filhos amados de Deus. Entende uma coisa? O que está acontecendo aqui agora é que Paulo ele está começando pela identidade. A identidade é mais importante do que o comportamento. Você pode ter uma disciplina de 2 meses de jejum, mas se você não entender o fundamento da sua fé, o evangelho, você vai começar a se frustrar. Por quê? Porque você não renovou a tua mente, você não entendeu o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, olha só, Paulo começa pela identidade. Antes de falar do que aquela igreja precisava fazer, Paulo fala sobre quem era, sobre quem eles eram. Então isso é fundamental, por quê? Porque o comportamento é consequência da identidade, não ao contrário. Entende uma coisa, quando nós entendemos Deus somente como Senhor, sabe o que vai acontecer? Nesse lugar, o dia que você falhar, você vai fugir dele, porque ele é santo mesmo, porque ele é puro, porque ele é verdadeiro, mas a santidade do Pai nos santifica. A gente não consegue se santificar, a gente não consegue ser cristãos exemplares suficientemente para receber a nossa salvação, não. Isso foi por meio de Cristo. Tanto que a Bíblia diz que agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque estamos assentados com Cristo. Então Cristo é o fundamento do Evangelho, meus irmãos. Então Cristo é tudo que nós precisamos e tudo que nós temos. Então, o mundo, ele vai tentar diariamente construir a nossa identidade de fora para dentro. Agora começa a nossa luta. Por quê? Porque o mundo vai mostrar para você, e as situações do dia a dia, vai mostrar para você essa cena. Você vale aquilo que você possui. Se você não tem recurso, então você não vale nada. O mundo vai dizer isso.
Se você não tem recurso, você não tem voz, você não tem influência. O mundo, ele vai querer formar a nossa identidade de fora para dentro. Você é aquilo que você produz. Se você não está produzindo, você não tem valor porque você não tem resultado. Só que isso é a maior mentira. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós. O maior tesouro do reino de Deus é pessoas. Jesus morreu por cada um de nós. Por mais que a gente não esteja produzindo nessa estação da nossa vida o suficiente, Jesus morreu por nós e você não deixa de ser amado porque você está produzindo ou não. Mas a cultura desse mundo, ela vai querer formar a nossa identidade de fora para dentro. Você é aquilo que você produz. Você vale de acordo com a sua posição financeira, com a sua carreira profissional. Você precisa da aprovação das pessoas. É assim que a identidade desse mundo, que o mundo vai tentar formar a sua identidade. Mas agora Paulo, ele está falando da origem. Paulo, é interessante isso, por quê? Porque Paulo, ele é o apóstolo do fundamento. Ele é aquele homem que está estabelecendo os fundamentos. Eu quero dizer uma coisa, se os fundamentos do evangelho não estiver claro para nós, nós não temos a capacidade de receber as bênçãos de Deus. Nós não temos a capacidade de fluir, nós não temos a capacidade de viver o destino que Deus tem para nós, porque o fundamento ainda não está claro para nós. Então Paulo, ele começa pela outra origem. Paulo, ele começa formando identidade de dentro para fora. Então ele vai dizer, nós somos feitura dele. O que isso quer dizer? A minha identidade não começa naquilo que eu conquistei. A minha identidade começa em Cristo. Começa naquele que me criou e me recriou em Cristo. Isso significa que o dinheiro pode ser uma ferramenta, mas ele não é a sua identidade. Isso significa que a sua carreira profissional, ela pode ter um propósito, mas ela não é a sua identidade, porque o dia que ela acabar, acabou tudo para você. A sua carreira profissional não é o lugar onde você anda, o seu trabalho não é a base onde você anda, a base é Cristo. A base é a sua identidade como você, um filho amado de Deus, e agora você tem um pai de amor. Por quê? Porque se a nossa carreira profissional for a base, o dia que ela acabar, nós acabamos também. É isso que ele está falando. Então olha só, a política, ela pode exercer influência sobre a sociedade, mas eu quero dizer uma coisa, mas ela não pode ocupar o espaço da esperança definitiva de Cristo na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Só Jesus pode resolver o problema do mundo. Não é governo que vai resolver. Nós, como filhos de Deus, precisamos votar em governos a partir do fundamento de Cristo. Em que verdade? Tudo que se adequa aos princípios e valores de Cristo, eu preciso relacionar isso, porque hoje não tem. Mas eu preciso relacionar o que está mais próximo disso, para que eu possa confirmar o meu fundamento, para que eu possa confirmar que eu sou um cristão de verdade. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque não pode haver incoerência na nossa vida. Não posso viver uma vida como um filho amado de Deus e ter atitudes incoerentes de que eu sou um filho amado de Deus. Entende? Eu não posso concordar com qualquer coisa. Nós, como igreja, precisamos nos levantar como uma influência do reino. Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. E se nós não estamos focados no cabeça da igreja, e se nós não estamos nesse lugar de forma intencional, nós vamos passar a nossa vida muitas vezes achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos fora dos fundamentos. Então, precisa estar claro isso para nós, meus irmãos. Por quê? Porque se isso não estiver claro, não existe cristianismo. Existe simplesmente um discurso bom. Existe simplesmente, agora eu vou para a igreja nos domingos, eu participo de um pequeno grupo e isso é muito bom, mas eu preciso me comprometer com a verdade do Evangelho, porque quando eu me comprometo com a verdade do Evangelho, eu me posiciono onde o Pai determinou por meio de Cristo, e agora minha vida começa a ser transformada de glória em glória, de vitória em vitória, de crescimento em crescimento e de avanço em avanço. Vocês estão entendendo? Está claro? Então é importante a gente falar disso, porque os relacionamentos, eles são importantes, mas eles não determinam o nosso valor. Você não pode achar que, não, mas se eu conseguir casar, então eu vou ser feliz. Não.
Porque a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você precisa estar resolvido com Deus. Primeiro você precisa entender o Evangelho. Primeiro você precisa entender a sua identidade, porque até mesmo relacionamentos que estão fora da identidade pode ter problemas futuramente. Por isso que tem coisas que a gente faz durante um tempo e tá bom. A gente vai maquiando ali. Vamos carregando aqui. Só que a gente sabe que está errado. E vai dar ruim. Por quê? Porque não está a partir do fundamento de Cristo. Eu quero dizer uma coisa, pode ser difícil, mas se esforce e permaneça no fundamento de Cristo. Porque quando você permanece, você está confirmando a identidade e você vai começar a viver a partir da perspectiva da realidade do céu na terra em todas as áreas da sua vida. Então é isso que Paulo está falando. A nossa identidade fundamental não está em coisas, ela está em Cristo. Então, uma das maiores pressões que nós percebemos na nossa geração é a comparação. Por quê? As redes sociais transformaram a vida de outras pessoas em vitrine permanente. Eu vou dizer o porquê. Você olha para alguém e muitas vezes você pensa, eu deveria estar onde ele está. Ou é só eu que penso isso? Eu vou descer por aqui, então vocês vão orar por mim muito, que eu preciso de oração. O diabo sempre vai vir com pensamentos mentirosos e enganosos. Você fica se comparando. Então você olha na rede social do outro e você diz, não, mas eu deveria de estar onde ele está. Eu deveria de possuir aquilo. A minha vida deveria estar acontecendo mais rápido. Mas eu acho que eu não entendi alguma coisa aqui, por isso que não está acontecendo. Ou seja, quem entende que é feitura de Deus, deixa de viver tentando construir uma identidade pela comparação e vive a partir da origem, da identidade eterna que o Pai determinou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados em Cristo para a adoção. Isso quer dizer que antes de você se decepcionar, antes de você se frustrar, antes de você ser rejeitado, antes de qualquer problema que você tenha vivido na sua vida, já havia uma declaração eterna de que você seria um filho e uma filha amada de Deus. Você pode ter sido rejeitado ou rejeitada em qualquer ambiente. Quem te aceitou é maior. Quem te aceitou está acima do mais alto e sublime trono. Quem te aceitou é quem te formou. A sua origem não depende do sistema desse mundo. A sua identidade não está atrelada ao desempenho desse mundo. A sua identidade está atrelada antes da fundação do mundo, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Nós fomos predestinados em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos adotados como filhos amados de Deus. Essa é a verdade sobre nós. E Paulo está falando sobre isso, porque a igreja estava balançando, a igreja estava sendo opressa, a igreja estava dentro de uma sociedade que estava empurrando, e havia pressões, e havia confrontos, mas em meio a todo esse confronto, eu quero dizer uma coisa, tudo vai passar, mas a verdade eterna não vai passar. Fica imaginando um dia quando eu chegar no céu, que eu vou ter uma auréola, só não vou ter cachinhos, porque eu não sou loirinho, meu pastor G... Ele cresceu loirinho. Eu fico imaginando quando eu chegar lá e Deus vai falar, Santo, você não entendeu. Nessa hora aqui, eu estava com você, cara. Nessa hora aqui, no seu momento difícil. Essa hora aqui, que você achava que eu não estava. Nessa hora eu estava tão perto. Eu estava cuidando de você. Olha aqui, vai abrir o telão celestial. E ele vai dizer o seguinte, nesse dia, sabe aquele dia que você estava mais desmotivado de todos os dias? Pastor desmotiva, meus irmãos. Pastor é humano, igual todos nós aqui, somos todos comprados por meio de Cristo, não tem diferença. Naquele dia que a gente está sem propósito, sem visão, desnorteado, porque a gente perdeu a direção. Nesse dia ele vai mostrar, vai dizer, eu estava com você. Eu estava cuidando de você. Eu sou o teu pai de amor. Em toda a eternidade eu já te via. Lá antes da criação do mundo, da fundação, eu te formei, eu te criei. Eu vi o seu nascimento. Eu vi você nascendo naquele hospital. Eu vi as pessoas cuidando de você. Sabe, a tua mãe que cuidava de você, era eu que estava cuidando de você por meio dela. Sabe o que é isso? É a verdade eterna. Ele está presente mais daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Por quê? Porque a verdade é eterna. A verdade não é passageira, ela é eterna. Nós somos feitos filhos amados de Deus por toda a eternidade. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso.
Se Deus definiu quem você é, o mundo não possui, entenda isso, meus irmãos, autoridade para redefinir a sua identidade, a não ser que você se perca nas mentiras e enganos do diabo. Quando você sabe quem é em Cristo, deixa de precisar da aprovação do sistema para validar a tua existência. Porque você é feito filho amado de Deus. Segundo ponto, repete comigo. Eu fui recriado em Cristo. Portanto, eu não vou continuar andando segundo o curso desse mundo. Então, olha só, Efésios 2, continuando aqui no texto que nós estamos expondo esse texto. Paulo vai dizer em Efésios 2:2, não precisa abrir, ele diz o seguinte: nos quais andastes outrora, em outro momento. Ele está falando isso para a igreja, ele está relembrando quem eles eram. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. E aí no 2:10 ele vai fazer a declaração: pois somos feitura dele, é dele. Você foi feito por ele, você tem um dono. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. A gente vai parar um pouco aqui para falar sobre isso. Você não foi feito para dar errado, você foi feito para as boas obras. É isso que o texto está dizendo. Olha só, você não foi feito para viver pecando sobre o domínio do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Quando nós não entendemos esse fundamento, nós ficamos lutando com uma coisa que nós nem precisamos lutar, porque Jesus venceu o pecado na cruz. A presença de Deus e a consciência da presença me faz ser livre do pecado, porque Jesus é maior do que tudo e Ele declarou que nós estamos mortos para o pecado. Agora, se nós não entendemos isso, é uma outra história. Vocês estão entendendo? Então, olha só, o texto está dizendo que nós somos feitos para as boas obras. O que isso quer dizer? Você foi feito para dar certo. Você foi feito para construir uma família forte, abundante, próspera, que vai transformar muitas gerações. Você foi feito para prosperar no seu trabalho, no seu dia a dia. Você foi feito para prosperar e para ajudar muitas pessoas, porque Deus vai depositar recursos nas suas mãos, porque o Evangelho transforma um doador, um consumidor em um doador. Paulo vai dizer isso em Romanos. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com o seu dinheiro. Faça poupança e ajude o próximo. Sabe o que ele está falando? Eu converto um ladrão em um doador. Ele fala assim, eu converto, eu dou propósito de vida para ele. Alguém que roubava, como que você explica isso? Alguém que roubava, ele se converte, não rouba mais, agora ele trabalha, agora ele faz poupança e ele abençoa pessoas. Isso é o Evangelho. Isso é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Entende? Então é isso que ele está falando. Nós fomos feitos para as boas obras, as quais Deus de antemão. Isso é antes da fundação do mundo. Você está aqui porque Deus ele determinou que você estaria aqui. Você faz parte dessa família Menorá. Temos um pastor bonito aqui, ó, de cabelinho branco, cacheado, pastora Edna, que cuida de nós, dos demais pastores também, das lideranças, porque Deus quis que fosse dessa forma. Ele preparou essa família Menorá para nós. Ele preparou esse momento. Estava nos planos dele. Não é porque você mora na região, não. Antes de tudo, ele já determinou isso. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, presta atenção nisso agora. Esse contraste é extraordinário. Por quê? Antes havia um caminho. Agora existe um outro caminho. É isso que ele está dizendo. Antes de Cristo, o mundo determinava como nós deveríamos de andar. Agora em Cristo, Deus estabelece o nosso caminho. Por isso o Evangelho, ele não pode somente produzir apenas uma mudança no nosso discurso. Não, esse não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele produz uma mudança de mentalidade, de valores e de comportamento.
porque nós entendemos quem nós somos. Então, nem tudo aquilo, meus irmãos, que a sociedade normaliza, precisa ser normal para aqueles que pertencem a Cristo. Vocês estão me entendendo? Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Que eu não sei. Inimigo é sujo, viu? Então, nem tudo aquilo que a sociedade normaliza, nós precisamos achar como normal. Vai ter momentos que você vai conflitar com muitas coisas, mas permaneça na verdade do Evangelho. A cultura muda, os valores sociais eles vão mudar, as ideologias elas aparecem e desaparecem, os governos passam, os conceitos de certo e errado eles são constantemente redefinidos, mas o cristão, ele não pergunta primeiro o que todo mundo está fazendo. Não, essa não é a pergunta. O cristão ele pergunta. A nossa pergunta precisa ser essa: o que está de acordo com Cristo? O que está de acordo com a verdade eterna? Então, isso não significa que nós vamos abandonar a sociedade. Não é isso. Pelo contrário, Jesus nos chama para sermos luz do mundo e sal da terra. Jesus nos chama para que a gente possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, nós participamos da política, nós trabalhamos, nós empreendemos, nós produzimos cultura, nós estudamos, nós construímos famílias e servimos pessoas. Essa é a nossa missão. Mas fazemos isso entendendo que nenhum sistema possui autoridade absoluta sobre a nossa consciência. Somente Cristo possui. Essa é a única verdade sobre nós. Então a nossa esperança não está em um governo perfeito. Porque eu vou dizer uma coisa, pode mudar o governo. Mas pode ter tantas coisas erradas dentro dos próximos governos. A nossa esperança não está nisso, a nossa esperança está no céu. Porque a nossa economia vem do céu. Porque agora nós somos embaixadores do reino e cidadãos do reino, temos uma cidadania celestial. Ou seja, o nosso país não é esse, o nosso país é o reino de Deus. O nosso país é o celestial e a nossa economia não faz parte da economia desse mundo. Então a nossa esperança não está numa ideologia perfeita, meus irmãos. A nossa esperança não está em um sistema econômico perfeito, porque todos vão falhar. A nossa esperança está em Cristo, o nosso Senhor, o nosso único Senhor e o nosso único e suficiente Salvador. Então quem de fato foi recriado em Cristo não pode continuar sendo governado pelos valores da velha vida. Não tem coerência, não funciona, não dá para viver dessa forma, porque não tem terreno neutro. Ou somos de Cristo e vivemos por Cristo, ou nós não somos de Cristo e não vivemos por Cristo. Então, nós não fomos chamados para fugir da sociedade, mas para viver na sociedade, sem permitir que ela determine quem nós somos de fato. Diga para o seu irmão, você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Aleluia. Deus é bom. Terceiro e último ponto, repete comigo. Eu fui criado para um bom propósito. Por isso, andarei nas obras que Deus preparou para mim. Amém. Então o texto vai dizer que para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então agora Paulo ele chega no propósito final para todos nós. Precisamos observar essa ordem, meus irmãos. A ordem é, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, porque Cristo habita em nós. Então Efésios 2, 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E imediatamente em Efésios 2:10 ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Percebe? A habitação de Cristo em nós, a habitação do Espírito Santo em nós é quem transforma a nossa vida. Portanto, a construção da nossa vida é graça, salvação, nova identidade e novas obras. Porque tudo vem de Cristo, porque Ele é o fundamento. Então as obras, elas não compram a nossa identidade, mas as obras revelam a identidade que nós recebemos.
Você se parece com um filho amado de Deus? Pergunta para o seu irmão, você se parece com um filho amado de Deus? Então, presta atenção nisso. Isso muda tudo, como nós enxergamos o propósito da nossa vida. Propósito não significa que você vai possuir coisas grandiosas. Propósito significa que você já está vivendo a partir das boas obras porque Cristo habita em você. Um empresário, quando ele conduz o seu negócio com integridade, isso é uma boa obra. Um funcionário, quando ele trabalha com excelência, que os meus funcionários estejam aqui em nome de Jesus, isso é boa obra. Glória a Deus. Pais constroem uma casa fundamentada em princípios, isso é boas obras. Alguém ajuda quem precisa, isso é boas obras. Um cristão se posiciona pela verdade, sem perder o amor, isso é boas obras de Cristo em nós. Uma pessoa perdoa quando a cultura ensina vingança e puxar o tapete do seu amigo no trabalho, ou você não pode ser trapaceado, você anda a segunda milha. Isso é boa obra. A igreja, alguém íntegro, alguém permanece íntegro quando poderia obter vantagem, sendo uma pessoa desonesto, quando ninguém vê. Isso é boa obra. A igreja influencia a sua cidade, servindo, ensinando e manifestando Cristo diariamente. Por quê? O reino de Deus, ele vai aparecer através das pessoas que andam nas obras que Deus preparou, daqueles que têm a consciência da identidade da paternidade de Deus. Talvez uma das razões pelas quais tantas pessoas vivem frustradas seja porque elas estão tentando encontrar propósito, copiando o caminho de outras pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Deus te chamou para algo específico. Entenda e ande nisso. Não queira ser igual a outras pessoas, porque Deus não abençoa atores, meus irmãos. Deus abençoa filhos. O propósito que Deus estabeleceu para você é grande, é glorioso e vai te manter vivo em toda a sua vida, cheio de propósito e de objetivo. Por isso, não compare sua vida com a vida de outras pessoas. Tente entender quem Deus te chamou para ser e caminhe nessa verdade, porque o Espírito Santo vai te revelar. E aí, Paulo, ele diz: as quais Deus preparou de antemão, ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida de intencionalidade. Você e eu não precisamos fabricar uma identidade, nós precisamos andar coerentemente com a identidade que nós recebemos. Concluindo aqui, eu quero chamar o louvor para subir. Efésios 2, ele começa mostrando um homem morto espiritualmente. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Depois mostra um homem andando segundo o curso desse mundo. E aí, então, aparecem essas duas palavras extraordinárias: mas Deus. Mas Deus interveio na nossa vida. Mas Deus dá vida para nós. Mas Deus salva pela graça, mas Deus nos une a Cristo, mas Deus fez tudo de novo e finalmente nos coloca em um novo caminho para que andássemos nessas boas obras. Portanto, a grande pergunta não é apenas: eu fui salvo? Nós precisamos nos perguntar como alguém que foi salvo está caminhando, está vivendo diariamente. Porque nós não fomos salvos pelas nossas próprias obras, mas fomos salvos para uma nova forma de viver pela obra de Cristo. A vida pura de Cristo. Jesus morreu no nosso lugar, o puro, o santo de Deus, para que nós pudéssemos ser santificados pela sua vida. Ele se fez maldição em nosso lugar. Então, nós não fomos retirados do mundo para viver desconectados desse mundo, não. É nesse lugar de pressão, de dia a dia, é nesse lugar que a identidade vai florescer, é nesse lugar de resolução de problemas que o Evangelho vai te transformar e vai te fazer governar e vencer sobre todas as situações. Por quê? Porque nós somos colocados dentro de uma sociedade como pessoas que carregam outra identidade, outros valores e outro Senhor. Jesus está vivo, meus irmãos. Paulo, ele está dizendo basicamente assim para todos nós:
O mundo em que os efésios estavam vivendo queria dizer quem eles eram. O mundo que nós estamos vivendo quer dizer quem você é. A quem você deve servir. E como você deve viver. Paulo responde essas 3 perguntas nesse sermão expositivo para nós. Nós somos obras de Deus. Nós pertencemos a Cristo. E nós fomos recriados para andar segundo o propósito de Deus. A sua vida é tão valiosa. O que Deus fez por você, enviando Jesus na cruz. A Bíblia diz que Ele nos deu o seu próprio Filho. Como Ele não nos dará as demais coisas? Esse é o Evangelho. Nada sobre nós, tudo sobre Cristo. Quem entra nele vive uma vida plena. Então, nesse momento, feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Nós vamos orar por isso. Talvez você encontrou, como eu encontrei nesse sermão, muitas áreas da minha vida que eu preciso melhorar, eu preciso me arrepender. Eu preciso viver a partir do fundamento, porque são tantas as lutas e dificuldades muitas vezes que começam a governar, entramos em desespero, não confiamos, vivemos na força do nosso próprio braço, mas nessa noite o fundamento está sendo posto na nossa vida. Fale com o Senhor em oração, o que você precisa se arrepender e viver conforme os valores do reino. Enquanto isso, se levante e se coloque de pé, nós vamos adorar ao Senhor. E depois nós vamos orar sobre essa palavra. Nessa noite, o Senhor está te chamando. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou você já veio outras vezes, mas você nunca tomou uma decisão em permitir que Jesus entre no seu coração e você viva como um filho amado de Deus. Não dá para nós consertarmos a nossa vida para depois fazermos parte de uma igreja, não é assim. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está afastado, ou você quer que Jesus governe sua vida. Eu quero te fazer um convite, eu quero orar por você. Você que deseja que Jesus entre na sua vida, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Jesus está aqui, Ele vive para sempre. Você que deseja que Jesus entre no seu coração, você que deseja que Cristo alinhe sua vida, organize sua vida, faz um sinal que eu quero orar por você. Ou talvez você deseja se reconciliar com Jesus. Ele está aqui e Ele está te chamando. Aleluia. Glória a Deus. Esse apelo vai ficar em aberto. E se você quiser nos procurar aqui no final do culto, venha que nós vamos orar por você. Mas eu quero orar com toda a igreja nesse momento. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus aquilo que você identificou que você precisa de um toque do Senhor em determinada área. Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos estar diante da verdade da sua palavra e reconhecermos que nós falhamos. Quantas vezes nós nos comportamos como órfãos?
Quantas vezes nós nos comportamos achando que a nossa vida depende de nós, e ela não depende de nós, porque quando o Senhor tira o fôlego de vida, nós já não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada por nós. Jesus disse: por que vocês estão preocupados quanto que a vez de comer ou beber? Vocês não podem nem permitir que um fio de cabelo caia da sua cabeça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E muitas vezes nós somos tão enganados pela ansiedade, pela aceleração desse mundo. Mas nessa noite eu declaro um reposicionamento de identidade. Em nome de Jesus, nós somente ouviremos a sua voz, nós somente andaremos na verdade do Evangelho, e que toda mentira e engano do diabo caia por terra em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Amém. Nesse momento nós podemos também participar do culto dos dízimos e ofertas. É importante nós fazermos isso, porque nesse lugar, meus irmãos, nós confirmamos quem de fato governa a nossa vida. Nós não somos governados pela falta, mas nós somos governados pelo Pai. E Ele tem uma abundância para nós. Então você que deseja fazer teu dízimo, a tua oferta, levante aí. Nós estamos